A Flash Score desembarca no Barradão, a casa do Vitória, que foi o clube que mais formou campeões no Penta do Brasil em 2002. Foi daqui também que saiu Alisson Santos, jogador que vem ganhando cada vez mais destaque no cenário do futebol mundial e que hoje defende as cores da Napoli da Itália. Agora a gente conversa com Ricardo Amadeu, um dos responsáveis pela ascensão do Alisson no período inicial. Alisson! Um cruzamento que veio na boca do gol! Brilha a estrela de Ricardo Amadeu também, que coloca o Wilker na hora certa! Na marca de 47 minutos. Alisson é um menino que eu já tinha tido primeiros contatos, né? Quando eu cheguei em 2017, ele já estava no clube. Ele estava chegando no clube. Em 2019, a gente jogou um Campeonato Brasileiro juntos. Eu era auxiliar do Sub-20 de Rodrigo e Alisson era primeiro ano de Sub-20, já estava nesse grupo. Então, eu já tinha esse relacionamento com ele, né? Essa troca diária. A gente via que era um menino com muito potencial, mas ainda era tardio. Era um menino mais novo, mais magrinho, mais franzino, que não era potente como é hoje, um jogador de punch. Mas aí, logo nesse mesmo ano eu subo profissional, Rodrigo sobe e me puxa, Paulo Carneiro dá o aval, Rodrigo me puxa, e a gente livra o Vitória da queda, que não foi em 2019, foi em 2020, que entrou a pandemia, o campeonato acabou em 2020, fizemos 7 jogos em 2020, no início do ano, aí livramos o Vitória e começamos o ano seguinte, uma semana depois a gente já começou o Baiano, a gente já puxa a Alisson, e a gente puxou 10 jogadores, Yuri Sena, Cabral, Matheus Moraes, Pedrinho, Samuel, Dudu Miraíma, Gabriel Santiago, Alisson, David e... eu não lembro o outro. Mas esses 9, 7 saíram vendidos. Né? 7 saíram vendidos. Então, a gente puxa esses meninos e eles começam a trabalhar com a gente. Aí Alisson alterna, né? Sobe, treina no profissional, desce, joga na base. E aí todas as oportunidades, curiosamente, todas as oportunidades que eu assumi o time do profissional, eu coloquei Alisson. Eu fui pegar o histórico, porque eu conhecia, eu sabia do potencial, mas o momento era ruim. Né? O momento era muito ruim. Era uma Vitória pressionada, a torcida não acreditava, né? A gente financeiramente morto, politicamente conturbado, né? Então o Vitória precisando de resultado, a gente dá uma responsabilidade de mudar um time para um menino de 18 anos. Mas o que Alisson fazia nos treinos, já impressionava todo mundo. Ele precisava amadurecer. E eu acho que foi essa virada que ele deu aí, né? Porque o potencial ele sempre teve. Esse é o prédio da famosa Fábrica de Talentos, como é chamada carinhosamente a base do Vitória. Com uma área de 120 metros quadrados, o local passou por uma reforma completa na estrutura interna e externa. Foi aqui que Alisson Santos começou a apresentar o seu futebol em 2019, no Sub-17 do time. Mas como grande parte dos jovens, o garoto Alisson deu um certo trabalho. Deu trabalho. Deu um pouquinho de trabalho, ele sabia que ele tinha muita capacidade, então naturalmente esses jogadores que sabem que tem muita capacidade, em alguns momentos eles dão uma oscilada a nível comportamental, né, e aí é nosso papel, dar limite, educar, em alguns momentos é confrontar, né, e aí eu tenho um episódio com o Alisson, que na preparação para a Copa São Paulo, a gente foi fazer um jogo contra o Atlético de Alagoinhas, lá no Carneirão, 2-2 o jogo, no intervalo eu tinha o Alisson, porque eu dei uma orientação a ele, ele fingiu que não estava ouvindo, eu dei outra orientação, ele fez o que ele queria fazer, eu dei uma outra orientação a ele, ele continuou fazendo o que ele achava que tinha que fazer, mas que não estava sendo para o coletivo naquele momento, né? Ele na cabeça dele poderia estar achando que ele estava indo bem, mas eu estava preocupado no coletivo naquele momento, e aí eu dou uma orientação, um zagueiro, na verdade eu passo a mensagem para o capitão, o zagueiro dá uma orientação a ele, manda meu recado, e ele abre o braço para mim. Aí ele abre o braço para mim, eu desço no vestiário, nossa senhora, velho. O pau quebrou lá embaixo, né, eu e ele, assim, dei uma chegada nele, ele não respondeu nada, entendeu, fica bicudo no início, me tirei ele do jogo, foi pro banco, foi pra Copa São Paulo no banco de reservas para aprender, né, então ele entender que ele não era maior que o grupo, né, mas que ele era um destaque. Imagina você tirar talvez na época, talvez não, com certeza, o jogador de mais potencial do seu time, o jogador que você olha e fala assim, pô, esse moleque vai chegar, e você ter que tirar ele do seu time, porque você tem medo de perder ele
e de você perder todo o grupo. Então você precisa confrontar ele e mostrar para todo mundo que se você tira o top, você vai tirar os outros também, caso não sigam a caminhada ali que a gente está propondo, né? Mas assim, nunca foi um cara desrespeitoso, nunca foi um menino de dar trabalho, era mais essas questões assim que a gente entende também da imaturidade do jovem, né? O jovem, ele tem esse ímpeto dele achar que ele é o melhor de todos, o bom, né? Na linguagem do futebol, que ele é o retado. Então, esse foi um episódio, mas assim, no geral, sempre foi um menino bom, velho. Sempre foi um menino de caráter, assim, de índole. Alisson não dava trabalho. Ele dava o trabalho que ele podia dar, né? Da imaturidade. Era isso. Alisson Santos foi o autor do gol que deu o título da Copa do Nordeste Sub-20 ao Vitória em 2021. Pela Napoli, já são 2 gols marcados em 6 partidas. O mapa de calor dos jogos é praticamente o mesmo. Muita movimentação pelo setor esquerdo do campo. E os números do duelo contra o Torino mostram o quanto Alisson gosta de desequilibrar a defesa adversária. Era o jogador desequilibrante da gente, jogador de drible, jogador que quebrava 1 ou 2 linhas do adversário com drible, e a gente dava isso a ele, essa condição a ele, de quando a bola batesse no pé dele ir para cima mesmo. Não tinha esse negócio de, tem que tocar para trás, vai, porque era muito forte fisicamente, batia de perna direita, de perna esquerda, então quando a bola chegava ali no último terço para ele, perto do gol, eu falava para ele, vai, porque você tem muita capacidade, finaliza, né? É um jogador que todo treinador quer, a nível de organização ofensiva, porque ele é o cara que ele rompe, tira 1, tira 2 e quebra o adversário, né? Então ele tira a estrutura dos caras com drible, com a capacidade que tem de se associar. Então a gente tinha que ajustar ele do ponto de vista tático, que por ele ter muito essa capacidade de resolver os problemas com as ações que ele tinha, né, que são dele, que a gente estimula, mas são dele, é inerente a ele, a genotipia dele, o que veio com ele, né? E a gente tinha que ajustar ele taticamente em alguns momentos, principalmente na fase defensiva, mas era o jogador que fazia a diferença pra gente no jogo. Alisson deixou o Brasil em 2024 para defender o Leiria na 2ª divisão do futebol português. Depois, o bom desempenho fez ele despertar o interesse do Sporting, onde ele fez 31 jogos e participou de 6 gols nessa temporada. Agora ele defende a Napoli por empréstimo e já chegou bem no futebol italiano. Ciao tifosi, sono molto felice di stare qui. Ci avveriamo a stadio, forza Napoli sempre. Me surpreende a ascensão meteórica. Eu acho que não são todos os jogadores que têm essa capacidade de estar com a linha acentuada da forma como foi, né, a dele. A ascensão dele foi de um ano ele já saiu de uma 2ª divisão de Portugal para um dos maiores da Liga, da primeira, e agora para um grande na Itália. Então, o que não me surpreende, Matheus, é por capacidade, né? Sempre foi um jogador que a gente sabia que na hora que amadurecesse, e aí eu estou falando de parte comportamental, eu estou falando de mentalidade, eu estou falando de jogo, de maturidade de jogo, de entender que o jogo, que a capacidade que ele tem vai ser potencializada na hora que ele entendesse que o jogo é coletivo e que a individualidade dele ia aparecer nos momentos certos, como está sendo agora. Então isso não me surpreende, porque sempre foi um jogador muito capaz, muito potente, né? Finalizava com as 2 pernas, driblador, tudo que a gente pede no futebol brasileiro hoje, né, ele tinha. Ele era ousado, ele era irreverente, ele ia para cima dos caras, ele ia dentro, ele até exagerava em alguns momentos, tinha a chance de finalizar, travava. Então isso era um ponto de ajuste de um garoto de 17, 18, 19 anos, que a gente sabia que precisava ajustar. E que às vezes o torcedor não entende que ele está no processo de formação. A gente acha que quando o menino chega hoje com 17 anos, ele está pronto, ele não está, gente. Ele tem muito a evoluir. O jogador profissional, se ele não for lapidado ali todos os dias, ele vai cair, né? Então imagina um moleque de 17, 18 anos. Então a gente tinha certeza que Alisson ia virar jogador profissional, né? Mas a linha era tênue quando a gente falava de se ele virar um jogador maduro como ele está virando, ele fura uma bolha absurda e joga em primeira prateleira. Se ele não conseguir furar essa bolha, se ele não conseguir fazer com que esses aspectos comportamentais e mentais dele, de maturidade,
cheguem o mais rápido possível, talvez ele não jogasse em primeira prateleira. A gente fica feliz, porque quando a gente vê um jogador que trabalhou com a gente aqui, né, que passou por aqui e que está chegando por mérito dele, né, a essa maturidade de jogo que ele está tendo, entrando em clássico, decidindo, fazendo um gol na Champions League, né, arrebentando na segunda de Portugal, já tinha feito uma baita Série C pelo Figueirense que eu acompanhei. A gente fica feliz, porque a gente entende que a gente participou dessa formação dele, que o Vitória, né, participou dessa formação dele. Então, a gente fica muito feliz de ver o sucesso do atleta, do jogador, e fica feliz também por ele estar carregando e representando a instituição que a gente trabalha. Em 1993, o Vitória ganhou destaque nacional ao chegar na final do Campeonato Brasileiro daquele ano com um time de garotos da base. A equipe foi carinhosamente chamada de Brinquedo Assassino e a torcida hoje cobra mais participação da base no time principal. O Vitória foi pioneiro em captação, né? Quando ninguém no Brasil fazia, o Vitória fazia. O Vitória captava Hulk na Paraíba, Elkson no Pará, Anderson Martins em Fortaleza, Davi Luiz em São Paulo, Gabriel Paulista em São Paulo. Tudo bem que Gabriel Paulista foi depois, mas eu tô trazendo em linhas gerais, né? O Vitória já fazia isso, né? Foi o pioneiro em captação. Então, hoje o mercado está extremamente agressivo e concorrido nesse sentido, né? A captação hoje tem clubes que têm 20 observadores técnicos espalhados no Brasil. Clubes que economicamente tem receita anual de 1 bi, 900 mil. O Vitória tem de 170, 180. Né? Sabendo que o carro-chefe do clube é o profissional. Então, qual é o investimento do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Galo para isso? E qual é o investimento do Vitória para isso? Né? Então, as pessoas ficam muito saudosistas com relação a isso, e a gente não foge da responsabilidade de formar uma base competitiva, que a gente vai ter bons valores, como a gente já começa, num pouco tempo de trabalho, já apresentar alguns, né? São 5 convocações para a seleção, isso é um indicador interessante. São quase 12 jogadores com proposta de fora, de clubes, né? Envolvendo dinheiro, de sub-17 a sub-20, né? Então, é sinal que o mercado está olhando de novo para o Vitória. Né? O que eu quero dizer com isso talvez a gente não volte a ser aquele Vitória que foi pioneiro em trazer sempre os melhores, mas que a gente vai voltar a competir e voltar a ter bons valores, que todos os anos a gente pretende estar formando. Filho de Carlos Amadeu, que treinou a base da seleção brasileira e teve passagens por Bahia e Vitória, Ricardo tem uma grande admiração pelo pai e busca manter o legado à frente do rubro-negro baiano. Hoje eu começo falar de meu pai é difícil para mim ainda, né? Mas é importante. E eu só estou trabalhando com futebol hoje por causa dele. Isso aí para mim é claro. Eu tentei ser jogador de futebol, não consegui porque eu era ruim. As pessoas dizem que machucam, né? Que não sei o que. Não, eu não consegui porque eu não tive capacidade para, né? Mas joguei formação, fiz minha base toda, finalizei o processo de base no Sport Recife, fui para fora do país, estudei nos Estados Unidos jogando futebol. Eu não era tão ruim, não. Só que eu não era bom o suficiente para chegar no profissional. E meu pai sempre foi o cara que eu admirei. E a gente já tem, por natureza, o nosso pai como ídolo, né? Eu usava Ricardo Lemos. Eu só comecei a usar Ricardo Amadeu depois que meu pai faleceu, em homenagem a ele, porque eu preciso carregar o que ele construiu, né? Mas nem o nome dele eu usava. Então, é muito forte para mim, né, enquanto ser humano, e é muito forte para mim a nível de escolhas, de caminho. Eu já recebi agora 2 propostas para sair, não acho que é o momento, né, porque eu acho que eu preciso deixar algo para o Vitória, e não estou falando mais de dinheiro, porque as propostas foram muito melhores do que o que eu recebo aqui, mas eu estou falando de entregar algo para a instituição que me abriu a porta, de entregar algo para a instituição que me valorizou de certa maneira, que me deu oportunidade, que me colocou no mercado. Então, não acho que seria justo com o Vitória eu largar e interromper um processo no meio, que eu estou construindo junto com pessoas, e não saber o que vai acontecer daqui para frente. Então, eu vou tentar, a não ser que chegue algo irrecusável, né? Mas eu vou tentar deixar algo muito forte aqui, uma cultura implantada, para que quando eu saia, seja por demissão ou seja por uma proposta,
tenha algo aqui que o Vitória vai se beneficiar com isso. Eu falo sempre para as pessoas aqui dentro, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o clube. A gente precisa deixar algo para a instituição. Então, é nossa meta aí.